A reflexão de hoje tem como base o texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 13, 4 a 5. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um Salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Jeoacás era um homem mau. No entanto, até mesmo ele sabia que a opressão do povo era o resultado de sua transgressão. Aqui, um rei ímpio suplicou ao Senhor e ele, o Senhor, o ouviu. O termo suplicou ao Senhor vem de uma palavra que significa estar doente, sugerindo a fraqueza e a dependência deste rei neste momento. Jeoacás estava no fundo do poço. Algumas pessoas se voltam para o Senhor apenas quando estão desesperadas, como os marinheiros com um problema no Salmo de Davi, Salmo 107, verso de número 27 a 28. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Lembre-se disso, o Salmo de Davi, quando os homens desesperados clamaram ao Senhor em sua angústia, Ele os ouviu e acalmou a tempestade. Às vezes, o desespero pode nos levar ao Senhor, aos pés do Senhor, e uma fé genuína e saudável muitas vezes emergem em meio às circunstâncias adversas, mas, infelizmente, a fé desesperada tem mais probabilidade de ser fraca e de vida curta. Religião e fé sem juízo é religião, sim, mas geralmente é uma religião pobre. A verdadeira fé é andar com Deus o tempo todo, não apenas nos momentos difíceis da vida. Felizmente, a situação desesperada a que foi submetido Jeoacás o levou a se humilhar perante Deus. Ele se sentiu nas mãos de um Deus vivo e, identificando corretamente as calamidades que o haviam acometido, se voltou ao Senhor em busca de ajuda. Os castigos com que Deus visita aos seres humanos por seus pecados tem o objetivo de quebrar seu orgulho, quebrar a sua teimosia e levá-los ao arrependimento. Muitas vezes tem o efeito de produzir uma submissão temporária, embora não possam por si mesmos mudar o coração. Temos exemplos em Faraó, no livro de Êxodo, e em Acabe, no livro de 1 Reis. A oração arrancada do rei, não pelo reconhecimento de seu pecado, mas pela pressão intolerável da aflição, poderia ter sido considerada indigna de uma resposta da parte de Deus. Mas o Senhor é muito misericordioso e dá as boas-vindas a esta manifestação tênue de um pecador a Ele. Ele não rejeita o suplicante, mas busca, dando-lhe sinais de sua graça para amadurecer seus desejos imperfeitos em verdadeiro arrependimento. O Senhor estava ciente da dor de seu povo, também do ódio, pecado que o inimigo tinha em seus corações e atos. O Deus ilimitado é um Deus completo. Ele olha a imagem inteira e não apenas os fragmentos, como fazem os homens em suas limitações míopes. A consideração de tudo o que está envolvido e a compaixão aparecem aqui no Senhor. Deus é pacientemente bondoso para com os ingratos e maus. E os israelitas, nos dias de Jeoacás, como nos dias de Paulo, deveriam ter permitido que essa bondade os levasse
ao arrependimento. Leia Romanos 2, 3. O princípio é o mesmo hoje. Porém, o arrependimento de Israel não foi completo. E obviamente não durou muito tempo. Eles não apenas retornaram à sua adoração proibida nos santuários, dos touros derretidos, o pecado de Jeroboão, né? que construiu esses touros, mas também permitiram que imagens de madeira permanecessem em Samaria. Não obstante, a aproximação de Jeoacás ao trono da graça encontrou uma resposta muito graciosa. Deus prometeu um Salvador para a terra e, por fim, levantou na pessoa de Joás, que se não fosse por sua falta de perseverança, teria libertado completamente a nação dos sírios. A obra que ele deixou de fazer foi concluída por seu filho Jeroboão II. Assim, Deus se mostra pronto para ouvir o clamor, até do pior dos homens. Ninguém precisa se desesperar e invocar o céu quando Jeoacás foi ouvido por Deus em tais circunstâncias terríveis. Felizes os que são levados a suplicar, ainda que das profundezas, a Deus. Ele não vai recusar a súplica de ninguém. Sua promessa é: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Salmos 50:15. Aqueles que se humilham e buscam ao Senhor de todo o coração descobrirão que Ele responde. Quando Jeoacás se voltou para Deus, o Senhor, em sua bondade infinita, dirigiu os acontecimentos de forma a conceder a libertação de Israel. Esse Deus está contigo e esse Deus te ouve. Suplique a Ele e a resposta virá. Deus contigo.